Plantão Médico Bandeirantes. Já abrindo aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo ao vivo o doutor Rodrigo Martinez, que é ortopedista, especialista em medicina esportiva. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer, viu? Bom dia, Danilo. Tudo bem? Tudo jóia, maravilha. Obrigado aí pela atenção com a Bandeirantes. A gente convidou o doutor Rodrigo Martinez para falar sobre esse assunto, explicar direitinho, né? Como que o nosso corpo, o que acontece com o nosso corpo após alguns excessos, seja nas festas de final de ano, num final de semana que você escolha ali, né, fazer um churrasco na sua casa, extrapola um pouquinho na bebida, na comida. Agora que a gente passou pelo carnaval, muitos dias de folia, não é? Afinal, doutor, para a gente começar aqui do começo, né? O que acontece com o corpo quando a gente passa aí muitos dias bebendo álcool, com aquela má alimentação, privação de sono, pouca água, pouca hidratação? O que acontece no corpo humano? Bom, vamos lá. Primeiro, eu só queria pedir desculpa pela minha voz, que eu tô no final de uma gripe aqui, então tá meio robotizada, mas tudo bem. O corpo, ele não vai interpretar, né, carnaval, fim de semana, enfim, férias, como festa, né? Ele vai interpretar ali como um estresse metabólico. Então, quando a gente fala ali de excesso de álcool, de açúcar, de quebra de rotina, a gente está falando de ativação de algumas alterações metabólicas, né, como pico de insulina, elevação de cortisol, a própria redução à sensibilidade à insulina, né, e uma retenção hídrica importante, né. Se a gente for pensar no álcool, quando a gente gera uma quantidade que seja de álcool, mas principalmente quando a gente está falando de excesso, né, o nosso fígado ele vai priorizar metabolizar esse álcool, né, que é o etanol, porque é uma substância que, colocando aspas assim, é tóxica ao corpo e a gente precisa que ele jogue fora, né? Então, ele deixa outras funções, vamos dizer assim, em stand-by, como, por exemplo, a oxidação de gorduras, né? Então a gente pode ter, em reflexo, aí, um aumento de triglicerídeos, né? E daí, se a gente pensar que dificilmente a pessoa só vai beber o álcool, né? Normalmente tem aquela esbórnia de comida também, né? Então tem um aumento de consumo de carboidrato refinado, né? Então isso vai gerar um pico glicêmico, vai gerar uma hiperinsulinemia. Tudo isso, para não ficar uma linha chata de gera um armazenamento aumentado de gordura e, reflexamente, também vai gerar um aumento de fome nas próximas horas aí ao evento. Então, se a gente for resumir, né, o que isso gera de imediato, né, um aumento de peso, né, que o pessoal se assusta quando volta das férias, quando volta de uma festa, quando volta do carnaval. Só que se a gente for pensar se tem um lado bom nisso, né, grande parte desse ganho de peso, né, que acontece é mais retenção de líquido, né, não necessariamente gordura pura, né, porque você não produz e armazena gordura de um dia para o outro, né. Você não ganha 3 quilos de gordura em 4 dias, ninguém consegue isso, né. Você ganha inflamação, você ganha glicogênio, né, que é a forma que o corpo ele armazena o carboidrato, né, seja no músculo, seja no fígado, e a retenção hídrica, né, então a pessoa volta mais inchada. Daí, se a gente for pensar o segundo pilar aí desses exageros, né, a privação de sono, né, então o pessoal acaba dormindo menos, acaba dormindo mal, o próprio álcool atrapalha a qualidade de sono. Daí, se a gente for de novo pensar na parte fisiológica, a privação de sono ela vai gerar um aumento de cortisol, uma redução dos níveis de testosterona, uma redução do GH, que é o hormônio de crescimento. A gente tem um aumento da grelina, né, que a grelina, resumidamente, vamos dizer que é o hormônio que dá fome pra gente. E da mesma forma ele vai reduzir a leptina, que é um outro hormônio que gera saciedade. Então você fica numa situação onde você aumenta a fome e você diminui ali o seu nível de saciedade. Então o resultado disso vai ser o quê? Mais fome. Naturalmente você começa a buscar comidas mais calóricas, né? Então o corpo ele tenta repor ou estocar energia da melhor forma possível. Então você não vai querer comer ali um queijo branco, um pão sem miolo. Você vai buscar ali fontes de energia
alta e fácil, né? Isso influencia também uma menor recuperação muscular, então fica mais difícil você tanto descansar assim, mas quanto voltar para sua rotina de treino, e tudo isso também gera uma maior irritabilidade, né? Porque tudo isso, quando a gente tem essa privação de sono, a gente vai atrapalhar bastante um negócio que a gente tem, que é o ritmo circadiano, né? Que é como o nosso cérebro ele controla ali a questão da nossa rotina sono-vigília, né? Então, a gente precisa de um tempinho acordado e de um tempo dormindo, e o corpo organiza isso. Então, quando você perde esse controle do ritmo circadiano, né? De novo, a sensibilidade à insulina piora, né? Você pode ter aí um aumento reflexo da pressão arterial, e o corpo ele entra numa espécie ali de modo alerta, né? Então, o problema acaba sendo não é só o que você come, o que você bebe, né? É o que acontece ali quando você dorme mal. E daí a gente puxa um terceiro ponto, que é o sistema cardiovascular. Então, as pessoas confundem muito, mas um dos grandes efeitos do álcool no corpo é uma desidratação, né? Então, o álcool ele gera uma desidratação. Por isso que é importante, quando você vai beber, seja numa festa, seja no evento, seja num feriado prolongado, não tem a opção de não beber, vai beber, mas tenta alternar ali sempre com a água para evitar essa desidratação que o álcool gera, né? Porque essa desidratação ela vai gerar uma eletrolítica, ela pode gerar um aumento de frequência cardíaca. Em algumas situações, dependendo da sensibilidade da pessoa, pode gerar algumas arritmias transitórias, né? Tem até um negócio chamado de Holiday Heart Syndrome, né? Que é descrito ali após eventos, festas, episódios aí de alto consumo alcoólico, né? Então, seria uma alteração, um evento cardiológico associado ali a esse grande consumo de álcool. Agora, é incrível o corpo humano, né? Porque quanto mais besteira, não é? Você passa ali os dias de folia do carnaval com, né, uma má alimentação, ultraprocessados, tomando bebida alcoólica, né? É difícil você depois também retomar para uma salada, para uma comida saudável, né? O corpo acostuma também muito rápido com o errado, com a porcaria, não, doutor? Não, ele acostuma para os dois lados, né? Então, se é uma pessoa ali que ela é regrada, que ela já vem há um tempo ali se alimentando, exercitando bem, você joga ela no Carnaval Salvador ali, 5, 6 dias de festa. No segundo dia ela já tá querendo ir embora porque o corpo realmente desacostumou. Da mesma forma que se você vem ali numa esbórnia por vários dias, voltar ali para a rotina de academia, frango, salada, arroz integral, não é a coisa mais fácil do mundo. Por isso que muitas vezes a pessoa tem que não se forçar, né, mas tentar retomar rápido ali a rotina para evitar o acúmulo aí dos efeitos que essa fuga da realidade que o carnaval gera acaba gerando, né? Estou monitorando aqui os nossos ouvintes, a participação aqui, e chega uma pergunta se é o cérebro que controla tudo isso, a pergunta da Cida aqui, não é? Então, todas essas questões que a gente está falando, é o cérebro, doutor? Sempre. A gente tem diversos centros de controle no cérebro, né? Que para não ficar chato, não vou ficar entrando em detalhe, mas a gente tem o centro que controla parte de hidratação, de controle de líquido intra e extracelular, o centro de fome, centro de sono, a própria exposição à luz do sol, como eu falei, esse ciclo sono-vigília, tudo isso influencia principalmente na produção de hormônios, né? E os hormônios são que vão mover o nosso corpo. Então, quando você sai da sua rotina, e quando sai muito, né, você bagunça a produção hormonal. Então, bagunça insulina, pode bagunçar hormônios tireoidianos, bagunça produção de GH, de testosterona. Então, sim, é tudo focado no cérebro, e o cérebro, por mais esforçado que ele seja em manter essa regulação, em alguns momentos ele ativa ali um modo meio que de alerta para tentar consertar aquilo, mas óbvio que não é o mesmo resultado de você tendo uma rotina normal. E por que muitas pessoas relatam dores nas articulações e no corpo todo após essas festas, né? Fica muito tempo ali, num casamento, numa festa de formatura, no carnaval, e aí já
formas, né? Primeiro, lógico, o excesso de horas ali em pé, dançando, no salto alto, inadequado, né? Pulando. Já sente essas dores articulares, essa dor no corpo. O que é essa dor, hein, doutor? Então, a gente pode pensar de duas. Isso vai gerar uma sobrecarga nos tornozelos, na coluna lombar, no próprio pé, né? Que a gente tem aquela membrana, que é a fáscia plantar, que pode gerar uma facete plantar, dos tendões musculares, né? Então a gente gera quadros de tendinite, né? E daí a gente associa isso à privação de sono, que naturalmente, quando você está mais cansado, você reduz ali questão de coordenação motora. E a gente ainda tem o álcool entrando na jogada, que ele vai reduzir reflexo, reduzir a questão da propriocepção. Você não funciona biomecanicamente da mesma forma. Então você pode nem perceber, mas você está pisando errado, você está ficando em pé errado, você está dançando errado. Daí no dia seguinte, daí a gente entra naquilo que eu falei, né? Que diminui a questão de recuperação. O corpo apita e reclama e fala, vamos devagar hoje. Daí você, não, vamos devagar não, tem mais 3 dias de carnaval. Isso vai se somando, né? Estamos aqui ao vivo com o Dr. Rodrigo Martinez, que é ortopedista, especialista também em medicina esportiva, explicando para a gente em detalhes o que acontece com o nosso corpo após esses excessos, né? Esses abusos nas festas, aos finais de semana, depois de alimentos ultraprocessados, um excesso de comida, um excesso de álcool, pouca hidratação e muito tempo em pé, né? Tem várias perguntas aqui, tem gente querendo saber se tem remédio para ressaca. O Antônio Matozinhos aqui de Taubaté também tem pergunta. Já vou passar aqui, mas o que me chamou a atenção do Marcelo, né? Ele pergunta aqui sobre, por exemplo, essas inflamações do corpo, né? Quando a gente fala de inflamação após esses excessos, o que é essa inflamação dentro desse contexto de excessos, doutor? Então a gente precisa separar ainda alguns conceitos, né? Porque inflamação virou hoje uma palavra muito popular, né? Se você pega rede social, né? Influencers com conceitos, os coaches, né? Eles estão tudo falando o tempo inteiro que você está inflamado, que o leite inflama, que o glúten inflama, que não sei o quê, e daí a inflamação virou o grande vilão da sociedade. A inflamação não é algo ruim por definição, né? Ela nada mais é do que um mecanismo de defesa, né? O que é a inflamação? É o corpo ativando ali nossas células imunológicas, né? Liberando substâncias que a gente chama de citocinas e mediadores inflamatórios para lidar com as agressões que a gente gera ao corpo, né? O problema é quando esse processo ele fica exagerado ou quando ele fica constante, né? Então, se a gente for gerar uma definição, assim, inflamação é defesa. O problema é quando essa defesa ela perde o controle e vira um descontrole, né? E por que festas, carnaval, enfim, geram um aumento da inflamação, né? De novo, vai ficar parecendo repetição, mas os conceitos são sempre os mesmos, né? Excesso de álcool, açúcar, privação de sono, estresse, tudo isso vai aumentar. Então, essas citocinas inflamatórias que a gente falou, o estresse oxidativo, que é um processo aí metabólico normal do corpo, a produção de radicais livres, né, e de novo a resistência à insulina. Se a gente for pensar ainda no efeito do álcool, o álcool ele vai aumentar a permeabilidade intestinal, né? Com isso, alguns fragmentos bacterianos, vamos dizer assim, podem passar para a circulação, ativando ainda mais o sistema imune, e tudo isso, sono ruim, aumenta o cortisol, o excesso de calorias ele vai ativar as vias inflamatórias, e os tais dos picos glicêmicos, né, eles vão gerar um estresse celular. Interpreta o excesso como agressão, né, e responde com inflamação. E onde que essa inflamação ela vai aparecer, né? A inflamação ela tende a ser sistêmica, né? Se a gente for dividir ali o cérebro, então você pode ter uma dor de cabeça, uma lentidão cognitiva, né, um aumento de irritabilidade no sistema muscular, como a gente comentou. Uma dor difusa, uma sensação de peso, de desconforto, de se locomover, mesmo uma falsa sensação de rigidez. Nas articulações a gente tem um aumento de dor em quem já tem artrose, né? Crises em quem tem tendência, por exemplo, a quadros de gozo. Você pode ter uma distensão abdominal para alteração do intestino, alteração do trânsito intestinal, uma sensação de inchaço. Voltando ali para o fígado, a gente pode ter uma sobrecarga metabólica, uma elevação transitória de enzimas. Então, dependendo do momento
paciente fizer exame vai dar alguma alteração, e de novo no sistema cardiovascular a gente pode ter uma elevação de pressão e uma alteração ali da frequência cardíaca, né? Só que é importante a gente diferenciar o que é inflamação aguda do que é inflamação crônica, né? Então a inflamação ali após 3 dias de excesso, ela costuma ser aguda e irreversível, né? O risco é quando esse padrão ele se torna repetitivo, né? Então, você tem uma rotina de sempre ter ali um fim de semana inflamatório, uma segunda-feira restritiva, daí na sexta já está exagerando de novo. Esse ciclo, né, ele gera o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, que vai estar associado aí à resistência insulínica, ao ganho de gordura visceral, né, que é aquela gordura que fica dentro do abdômen, não é a gordura embaixo da pele, é a gordura entre os órgãos, que é a gordura que gera maior risco para a saúde. A gente tem uma piora da saúde cardiovascular e, de novo, as dores articulares, né? Então, o problema não é o evento em si, é o padrão que a gente adota. E como que a gente faz para reduzir essa inflamação, né? Então, é regular imediatamente o sono depois que volta aí desses períodos festivos, bastante hidratação, na alimentação priorizar proteínas e vegetais, reduzir ao máximo alimentos ultraprocessados, voltar para o exercício, especialmente treino de força, né? Então musculação, crossfit, alguma coisa que faça um estímulo muscular, e se mexer, né? Não ficar sentado ali sofrendo, ai meu Deus, o carnaval acabou comigo, né? O que não pode acontecer também é punição alimentar extrema, né? É muito comum a pessoa volta ali de 3, 4 dias de descontrole, não, hoje eu não vou comer nada para limpar o corpo, né? Porque piorar ainda mais esse quadro inflamatório, aumentar o cortisol e piorar todo esse cenário. Então, o corpo ele é altamente adaptável, né? Em poucos dias ali de rotina organizada, a inflamação cai, o peso está e a volta. Newton Aires Santista de São Vicente está adorando o tema aqui, tá gostando bastante mesmo. O Antônio Grava está na Praia Grande, muito interessante as explicações do doutor. Mensagens aqui no nosso chat do YouTube, era sobre o sono. Perdi aqui, não, vamos ver se eu acho aqui, é do sono. Um ouvinte falando você tinha comentado do remédio para ressaca, né? Se quiser a gente pode falar disso aí também. É isso, exatamente. Essa era de um aqui, doutor, vamos ver se eu registro aqui. O Pitol falou assim: bom dia, e aí, doutor, tem remédio para ressaca, né? Porque, claro, a gente já entendeu aqui nessa entrevista que o bom é a hidratação, tomar bastante água, frutas, legumes, vegetais, sono, né? Conseguir dormir ali. Esses remédios aqui que ele refere, existe alguma coisa assim? Um comprimido milagroso? Infelizmente não, né? Então assim, vamos entender primeiro o que é ressaca, né? Ressaca não é falta de remédio, nada disso, é uma consequência ali, se a gente for pensar, vamos dizer, de 4 mecanismos principais, né? O primeiro deles, como eu já comentei, é a desidratação, né? É uma resposta natural ao organismo ao excesso de álcool, né? Então o álcool ele inibe um hormônio que a gente tem que chama ADH, né? Que é o hormônio que faz o controle de água do corpo, então você acaba urinando mais, você líquidos, perde mais eletrólitos, né? O fígado ele metaboliza o álcool, né? Ele acetaldeído, né? Que é um metabolismo um metabólito tóxico do álcool, né? Forma o etanol em acetaldeído, que é mais tóxico que o próprio corpo, isso gera uma piora do quadro de inflamação por aumento de citocinas inflamatórias, né? A gente pensa também na alteração de sono, alteração de glicemia, né? Então, a ressaca é um estado inflamatório mais um distúrbio metabólico. A ressaca é o seu corpo dizendo que está tentando sobreviver ao que você fez com ele nesses dias, né? E não existe um antídoto mágico, né? O que ajuda, parcialmente, mas ajuda, de novo, é hidratação, dependendo do grau aí do excesso, uma reposição de eletrólitos, né? Às vezes anti-inflamatórios simples, principalmente para a gente lidar com essas dores, também analgésicos comuns, e uma alimentação com carboidrato, mas sem ser algo muito pesado, né? Nenhum deles vai acelerar significativamente a metabolização do velocidade fixa de metabolização. Então não tem uma cápsula que vai acelerar de uma forma relevante. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, muitas vezes com essas dicas, né, que todo mundo tem um vizinho, uma tia que fala, não, toma isso aqui que resolve. Então, evitar misturar álcool ali com, por exemplo, medicações como paracetamol, né,
porque é uma medicação que sobrecarrega o fígado. Em pacientes ali, em pessoas com uma maior disponibilidade a gastrite, então anti-inflamatório, às vezes não é uma opção muito boa. E tomar cuidado com esses soros milagrosos ou coquetéis ali, soros de intravenoso aí, são mais marketing do que necessidade real, né? A hidratação venosa, né, ou seja, tomar soro para hidratar, só faz sentido em quadros mais graves, né? Quando a gente tem ali episódios de vômitos persistentes, o diagnóstico ali de uma desidratação mais importante, né? Então, infelizmente, eu sei que não é o que todo mundo queria ouvir, mas o melhor remédio para ressaca ainda é beber menos, né? Então, para resumir, o que ajuda? Dormir bem, se hidratar, se alimentar de forma leve, evitar o consumo de álcool, né? E se mexer ao longo do dia. Tem uma pergunta aqui, um áudio que a gente recebeu no nosso WhatsApp. Vamos lá, vamos atender os nossos ouvintes. Mais um sábado, mais um programa Danilo Gobato, mais um grande programa. Parabéns, Danilo. Trazer esse médico para falar de ortopedia e essencialmente falar primeiro de medicina. Parabéns, Rodrigo. Eu sou um médico de 46 anos e é muito bom a gente ouvir os mais jovens falar com tanta propriedade sobre corpo humano, não só ortopedia. Parabéns, Rodrigo. José Carlos, médico psiquiatra, Aclimação, São Paulo. Opa, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Uma pergunta veio um elogio, fica até sem graça. Aqui é que nem o Kinder Ovo, a gente nunca sabe a surpresinha que veio, viu, doutor? Mas a gente agradece sempre, né? Perguntas, os elogios, as mensagens todas aqui que chegam, seja de áudio ou de texto. Essa aqui é de texto, do Rafael. O Rafael, ele é do Paraíso aqui em São Paulo. Olha só que interessante, né? Porque às vezes a gente sempre tende a olhar o lado negativo e não que o excesso de álcool seja positivo, tá? Mas ele pergunta o seguinte: quero saber, doutor, sobre os efeitos positivos desses excessos, né? Dar risadas, beijar, transar, criar memórias importantes, viver momentos históricos, né? Isso pode produzir resultados metabólicos positivos? Bom, eu não quero decepcionar ninguém, mas... Rafael, presta atenção na resposta então, hein? Vamos lá. É possível fazer tudo isso sem beber, né? É que muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade em conseguir isso de forma sóbria, mas o álcool não é algo necessário. Mas sim, lógico, a gente não pode ser hipócrita, né? Rir, dançar, socializar, ter contato físico, ter vida sexual ativa, tudo isso ativa, vamos dizer assim, mecanismos biológicos muito favoráveis, né? Então, rir vai liberar endorfina, né? Interação social aumenta a oxitocina, né? O contato físico, ele aumenta a dopamina e reduz cortisol. Tomar cuidado nesse contato físico no carnaval, que às vezes pode virar algo não muito positivo, né? Atividade sexual vai liberar óxido nítrico, né? Que melhora a circulação e também reduz o estresse, né? Então, assim, o corpo, ele gosta de conexão, né? Ele não é feito só para trabalho, planilha e regulação. Esses momentos de prazer, eles regulam o sistema nervoso, eles vão reduzir o estresse crônico e eles melhoram a saúde mental. Sim, isso é um protetor metabólico, mas é aquilo, a gente não pode ser hipócrita e falar que, então tudo bem, vamos encher a lata porque isso vai gerar efeitos benéficos. De novo, você consegue fazer tudo isso sem o álcool. O problema ali não é a alegria, né? É quando a alegria ela vem acompanhada, de novo, de privação extrema de sono, de álcool em grande quantidade, de desidratação, de alimentação desorganizada por vários dias, ou seja, a parte social ela acaba sendo protetora, né? Esse exagero fisiológico que ele cobra o preço, né? A felicidade ela ajuda, mas o exagero cobra. Mas para reforçar o lado positivo, então, interações sociais, existem trabalhos que mostram que existe uma redução do risco cardiovascular, assim como vida sexual ativa está associada a uma melhor saúde vascular. Rir, né, a risada, ela diminui alguns marcadores inflamatórios. Dançar, sambar, pular, vai entrar ali como uma atividade física, né? Então, a gente não pode negar. Sair, dançar, se divertir, viver, são coisas extremamente saudáveis, né? O corpo ele responde muito bem a estímulos de prazer, né? Só que é aquilo, o mesmo evento ele pode ser saudável ou agressivo dependendo da intensidade e da duração. Uma noite divertida não vai destruir a sua saúde. Agora, se a gente fala de 4, 5, 6 noites sem dormir,
com álcool pesado e desidratação, isso sim vai mudar o cenário. Então, para fechar essa pergunta, saúde não é viver em restrição permanente. É saber sim viver momentos intensos sem transformar isso num padrão destrutivo. Se você conseguir aproveitar com o mínimo de consumo de álcool, obviamente é melhor. Raimundo, Jardim Colombo, Paraisópolis, tô ligado, tamo junto e misturado aqui no programa, muito obrigado, meu amigo. O Guga de Ribeirão Pires também tá chegando aqui. Rosana, um beijo pra você, obrigado sempre aí, viu, pelo carinho, pela audiência, bom fim de semana. O Juca também tá chegando aqui com toda a família, já mandou mensagem. Quem que escreveu aqui no meu Facebook é Toninho Scatena também está participando. Deixa eu abrir também meu Facebook, está chegando bastante coisa por lá. Maria Elizabeth Janotto, o Beto Ferreira, a Clarice, até o André, o João Luiz, Marcelo Santos, obrigado aí a turma do Facebook. O Sérgio tem uma dúvida aqui, viu, doutor? Bacana, não é? Quem sente mais os efeitos, né? Aquela pessoa que treina regularmente, é saudável, e aí tem um dia que coloca o pé na jaca, dá uma estragada no final de semana na alimentação e vai sentir mais, porque ela tem uma alimentação saudável, equilibrada, uma rotina de treinos, né? Ou aquela pessoa que é estragada e só estraga mais um pouco. Quem sente mais ou quem sente menos, ou não existe isso, hein, doutor? Existe e não existe, né? Os dois vão sentir, mas por motivos diferentes, né? Então, se a gente for pensar na pessoa ativa, né, que treina regularmente, né? Então a pessoa treinada, ela já tem uma melhor sensibilidade à insulina, desculpa, ela tem uma melhor função mitocondrial, ela tem uma melhor capacidade cardiovascular e ela tem uma melhor regulação inflamatória, né? Isso é o que a gente chama de uma reserva metabólica, ela tende a se recuperar mais rápido de um excesso pontual. Só que tem um detalhe importante, né? Quem treina pesado, dorme bem, come organizado ali, o ano todo, né? Tem uma sensibilidade maior ali a essas alterações. Então, quando quebra totalmente a rotina, você vai ter uma queda brusca de rendimento, uma sensação maior de peso, uma piora ali da variabilidade cardíaca, né? Pode cursar assim com uma dor muscular exagerada, não é porque está pior, mas é acostumado, vamos dizer assim, com um padrão mais alto, né? Então, quem está ajustado, às vezes sente mais quando desregula. Daí, se a gente vai pensar ali, como você falou, no desorganizado, né? Essa pessoa já vive um quadro inflamatório maior, né? A resistência à insulina, sono irregular, o estresse metabólico frequente, né? Então, às vezes, ela acha que ela sente menos, mas na prática ela tem uma recuperação mais lenta, o impacto cardiovascular pode ser maior, a sobrecarga hepática ela tende a ser mais relevante e o risco de descompensação é maior. Ou seja, ela pode inicialmente até perceber uma menor diferença, mas fisiologicamente ela sofre mais. Então, a pessoa treinada, né, ela sofre mais num curto prazo ali, vamos dizer, subjetivo, e o sedentário ele sofre mais do impacto biológico acumulado. Então, quem tem uma boa base ali vai inflamar menos, vai recuperar mais rápido e vai retomar a rotina com mais facilidade. Quem não tem essa base vai prolongar esse efeito, vai demorar a estabilizar e muitas vezes nesse ciclo de excesso. Então, o corpo treinado ele tem uma maior margem de segurança, mas ninguém é imune ao excesso, né? Então, a diferença é quem consegue voltar ao equilíbrio mais rápido. Lupato tá ouvindo aqui a nossa audiência, né? Tá preocupado aí, né, Lupato? Tá adorando aqui os conselhos do doutor, obrigado, viu, pela audiência. Tem mais mensagens de áudio, vamos ouvir aqui. A gente tá conversando ao vivo no Do Bom e do Melhor com o doutor Rodrigo Martinez, que é médico ortopedista, especialista em medicina esportiva. Tudo que acontece com o nosso organismo, com o nosso corpo após alguns excessos, alguns abusos. Tem mensagem de áudio aqui em peso nessa manhã. Bom dia, Danilo, doutor, sou o Guga Palmeirense de Ribeirão Pires. Carnaval passou e o ano começou, né, Danilo? Queria saber do doutor se para se divertir, para cair na folia aí, precisa ter o álcool? Eu acho que não, para mim não. Um abraço. Com um pouquinho aqui o áudio, mas dá pra gente pegar com um pouquinho baixinho, peço desculpas aí, mas justamente, né, essa reflexão, esse questionamento, né, se para diversão precisa do álcool, né, e o próprio ouvinte dele não precisa, né, a gente pode se divertir, curtir, aproveitar o álcool. E aí a nossa ouvinte, a Denise, falou também
os tipos de calçado, né? Porque é um combo, né? É impressionante, né, doutor? Porque não é só a hidratação, o sono, você pode ter ali tudo isso funcionando, né? E não ter, por exemplo, o que a Denise levantou aqui, dos tipos de calçado. Às vezes você vai para uma festa, as mulheres principalmente, um salto enorme, né? De 30 centímetros, né, doutor? E aí estraga a noite, né? Acaba com a noite dela no dia seguinte. Então é importante também que você vá de forma confortável, porque no dia seguinte o pé já dá aqueles sinais, né? Naquela dor. A Cláudia Rosana de São Bernardo do Campo, linda semana, está chegando aqui também, falando, né, sobre a saúde do nosso corpo. É tudo isso junto, não, doutor? Quando a gente fala ali do... Só voltando na pergunta anterior, né, eu sou suspeito para falar porque eu sou uma pessoa que não bebe, e não é porque eu acho errado, ou é uma questão minha de gosto, nunca me interessei. Então assim, eu cursei uma faculdade de medicina, festas, essas coisas, sem o álcool, sempre me divertindo, mas em casa, por exemplo, minha esposa, ela bebe, a bebida para ela sou eu, então não é algo que eu condeno, mas sim, para você divertir. Eu brinco que, assim, às vezes o álcool, ele permite você ficar numa situação que você acharia muito chata se tivesse, e você acha que está divertido. A gente tem que se perguntar, né? Será que não era melhor não estar nesse lugar chato, que você precisa beber para se divertir? Mas isso é uma discussão mais filosófica do que fisiológica, né? Aí, diga lá, por favor, desculpa, te interrompi. Falando dos calçados, né? Então, acho que a preocupação maior acaba sendo o salto alto, né? O que o salto alto faz? Ele vai deslocar o centro de gravidade da pessoa para frente, né? Então, isso aumenta uma pressão no antepé, né? Que é a região mais para frente do pé. A gente tem uma recarga ali nos metatarsos, né? Que são os ossos de sustentação do pé. A gente tem um encurtamento funcional da panturrilha. Você gera um aumento da lordose lombar e também uma maior compressão patelofemoral no joelho. Um pouco mais ali de festa, de dança, de folia, você já pode ter uma dor na planta do pé, uma dor no joelho, uma dor lombar, uma tendinite ali no tendão de Aquiles, né? E quanto mais fino o salto, menor a base de apoio, isso aumenta o risco ali de uma entorse, né? de uma torção. Então o salto, ele muda a sua postura inteira ali em poucos segundos, né? Se a pessoa dança ali por horas, né, essa sobrecarga vai se multiplicar. Daí o segundo que a gente pode comentar, né, que são as rasteirinhas, sandálias muito planas, né? Que gente acha que elas são mais seguras, mas depende, né? Se você pegar, por exemplo, olhar um sapato masculino, ele sempre vai ter um saltinho ali atrás, porque para manter esse desenho do arco plantar, né? Então, esses calçados que não têm um suporte de arco plantar, né, eles vão aumentar a sobrecarga na face plantar, eles vão piorar a fascite plantar, e eles vão gerar dor no calcanhar, né? Sandálias soltas, elas também exigem ali uma contração constante dos dedos para segurar ali o calçado, né? Então a gente tá falando de havaianas e coisas assim. Isso pode gerar uma fadiga ali no pé. Daí a gente vai ter os tênis, né? Que em geral vão ser a opção mais estável, né? Especialmente para quem vai ficar ali muitas horas em pé, vai dançar bastante, vai andar em bloco de rua. Só que tênis sem amortecimento, muito rígidos, também podem gerar desconforto após muitas horas, né? Então, se você pega um tênis ali plano, né? Esses de skate, né? Então, muito popular agora o Vans, o All Star, enfim, funciona igual uma rasteirinha. Então, é importante ter amortecimento, ter um solado que gera a manutenção do arco plantar. Daí, se a gente pensa no tempo de uso mais o álcool, né? Então, como eu comentei, o álcool ele reduz um monte de gente, um cansaço muscular ali, depois de 8 horas de festa, a privação de sono, a coordenação motora, ele diminui o seu tempo de reação a algum evento, e ele diminui também a sua percepção de risco, né? Somado a isso, um piso irregular, ela piora o controle motor, né? Então, não é só o sapato, é também o sapato, mas o contexto de tudo, né? Então, é importante ele sempre alternar calçados durante o evento, né? Evitar o salto fino por muitas horas, fazer um trabalho de alongamento, principalmente da panturrilha. De novo, repetição, hidratar, isso é muito importante. E se movimentar o dia seguinte. Se está com dor, não vai ficar deitado esperando a dor passar, porque não vai passar.
Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo, no Do Bom e do Melhor, no nosso quadro de saúde, de prestação de serviço, que é o Plantão Médico Bandeirantes, com o doutor Rodrigo Martinez, ortopedista, médico, especialista, né, em esportiva. Vou passar o Instagram aqui do doutor, lá tem mais dicas, tem lives, tem conteúdos, é o @RS underline Martinez, é esse, né, doutor? Isso, Martinez com Z, isso. Eu tô Arroba... tanto no Instagram, quanto eu tenho um canal no YouTube também, que eu solto bastante vídeos lá, toda segunda e quinta. É só procurar Dr. Rodrigo Martinez. Então, @RS underline Martinez com Z, e lá tem mais dicas. E, doutor, brigadíssimo, viu, pela atenção e sua disponibilidade. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aí de tirar algumas dúvidas e tirar alguns mitos, né? De novo, né? O doutor não é o doutor chato que é isso é super importante, faz parte da nossa cultura, né? E para resumir tudo que a gente conversou, né? O seu corpo ele aguenta a festa, né? Mas sentir o preço ali no dia seguinte se a base estiver errada. Obrigado, doutor. Obrigado, bom dia para você.